Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje, mas antes eu quero só lembrar que a partir do dia 1º de janeiro, inclusive eu botei aí na lista de transmissão, só coloquei a data errada, o ano, né? Coloquei 23, acostumado a digitar 23, né? Mas é 24. A partir do dia 1º do 1, a gente vai começar uma série de devocional, cujo tema é Águas Profundas, tá bom? Onde a gente vai aprender de forma prática, de forma bíblica, como criar, como gerar, como ter uma intimidade mais profunda com Deus, tá? Então essa série vai ser baseada em Lucas 5, onde Jesus diz para Pedro para ele ir para águas mais profundas, e lá ele teve uma pesca maravilhosa. É na profundidade de um relacionamento com Deus que tudo se torna possível, que tudo se torna sobrenatural. E essa série de mensagens vai ser o mesmo tema, todo dia, 6 horas da manhã, sobre águas profundas. Vamos começar dia 1º de janeiro, tá bom? Depois eu vou relembrando isso na medida que for chegando o dia. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, queridas. Queridos, dado o recado, né? Vamos começar o nosso devocional de hoje. Vamos começar esse momento onde nos aprofundamos mais no Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Deus nos permite viver mais um dia. Deus nos permite viver mais um momento onde verdadeiramente temos essa oportunidade de ouvir a sua palavra logo de manhã, ser ministrada por ela. E eu quero começar esse devocional de hoje lançando uma pergunta no ar, que é: para Deus existe algo impossível? Para Deus existe algo impossível? Nós, como ser humanos, somos limitados. Nós, como ser humanos, temos as nossas limitações, que são inerentes e fazem parte da nossa natureza humana. Mas para Deus, existe algo impossível? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, Deus, Jesus Cristo, deixa muito claro: porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Para Deus não há impossível, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Entenda uma coisa: a palavra impossível não existe no dicionário de Deus, não existe no vocabulário de Deus. Mas antes eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Vida com Deus é uma vida de relacionamento, porque Deus é uma pessoa. Entenda isso. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Nós vivemos com Deus só através de um relacionamento. Desde a criação do mundo, Deus sempre desejou e deseja se relacionar com o ser humano. Deus deseja se fazer presente. Quando Jesus Cristo nasceu, um dos nomes que ele recebeu foi Emanuel, que significa Deus conosco. Comemoramos agora, na cultura nossa, o Natal, como eu falei, né, dia 25 de dezembro. Não foi provavelmente o dia que Jesus Cristo nasceu, nem o mês. Alguns estudiosos dizem que foi em abril, devido ao clima, devido ao tempo e uma série de circunstâncias, mas isso não vem ao caso. E mais importante é que Jesus veio ao mundo, nos trouxe a salvação e nos deu essa oportunidade de voltar a ter um relacionamento com Deus, com o Pai, através da pessoa de Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: vida com Deus é uma vida de relação. E todo relacionamento ele tem uma via de mão dupla. O que é uma via de mão dupla? Nós fazemos a nossa parte e Deus faz o que lhe cabe. Então entenda,
você precisa fazer o que é a sua parte. Entenda uma coisa, o que for para você fazer, o que for a sua parte, o que for da sua área de relacionamento com Deus, Deus não irá fazer. Ah, pastor, mas Deus é soberano. É soberano. Deus é Deus, é Deus. Mas a vida que Ele tem conosco é através de uma relação. Uma relação entre pai e filho, uma relação entre pai e filha, uma relação entre um Deus criador e a criatura criada, gerada por Ele. Então nunca esqueça disso. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Relacionamento. E esse Deus poderoso, esse Deus criador dos céus e da terra, Ele não sabe, no sentido de não existe para Ele a impossibilidade de realizar e de fazer algo na humanidade, no mundo. Para Deus não existe limites, não existe impossíveis, como declarou a sua palavra. Mas entenda uma coisa, eu e você, como ser humano, como homens, nos deparamos com os nossos limites. Limites do tempo, limites de ação, limites de execução, limites de pensamento. Nós somos seres limitados. E isso precisamos reconhecer. Não somos super-homens, não somos super-mulheres. Agora entenda uma coisa, esses limites, eles servem para nos conduzir e nos fazer entender que somos completamente dependentes de Deus. Entenda isso. Eu e você somos completamente dependentes de Deus. Por isso, podemos ir até onde Deus permite. E a partir de então precisamos entender as nossas limitações e as nossas fraquezas. É aí que surge o milagre. O que é um milagre? O que é um milagre? Milagre nada mais é do que uma intervenção divina, sobrenatural, na naturalidade humana, na limitação humana. Isso é milagre. Milagre, eu vou repetir, ele é uma intervenção divina, sobrenatural, na naturalidade humana, na limitação humana. E eu e você precisamos de milagres na vida para continuar. Eu e você precisamos de milagre na vida para que a nossa jornada seja cumprida, porque somos seres limitados. Nem tudo para nós é possível. Agora, para Deus, não existe impossível. Eu quero refletir nesse devocional de hoje e compartilhar com vocês sobre algumas coisas possíveis e impossíveis nesse relacionamento entre Deus e o homem, entre eu e você com Deus. Mas você precisa entender muito claro, vida com Deus é uma vida de relacionamento. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte: o que é possível, eu e você devemos fazer. O que é possível, eu e você devemos fazer, porque Deus não fará. Então tem muitas coisas que você deixa de viver na sua vida porque faz parte do agir seu, faz parte do seu executar e não de Deus. Então entenda, o que é possível, eu e você devemos fazer. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Olha o que Gálatas capítulo 6, versículo 5 nos diz: cada um levará o seu próprio fardo. O que é isso? Cada um tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que carregar a cruz? Carregue. Tem que
executar determinadas coisas para que a ação divina aconteça, para que você consiga realizar determinadas coisas na sua vida. Se depender de você, você tem que fazer. Entenda uma coisa, aquilo que estiver ao seu alcance, ao meu alcance, Deus não fará. Então não adianta ficar esperando de braços cruzados. Tem gente que espera milagres todos os dias. Tem gente que espera ação sobrenatural todos os dias. Tem gente que espera o maná cair do céu de novo. Tem gente que espera... Não estou falando que não é possível. Deus é soberano. Ele faz como Ele quiser. Ele faz na hora que Ele quiser e a quem Ele quer. Mas entenda uma coisa. Os milagres, eles têm os seus propósitos. E Ele tem os seus momentos. Aquilo que aconteceu antigamente foi para um determinado propósito. Foi para um determinado momento. O que Deus espera hoje de mim e de você é que aquilo que for possível, aquilo que estiver dentro da nossa zona de alcance, devemos fazer. Não espere de Deus aquilo que é obrigação sua. Não espere de Deus aquilo que é responsabilidade sua. Por isso que as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, achando que está tudo bem e deixam de viver milagres, deixam de viver realizações, soluções na vida, porque não fazem a sua parte. Cada um levará o seu próprio fardo. Cada um fará o que tem que ser feito. E Deus nos dá a capacidade para levar a nossa carga. Deus nos dá graça suficiente para fazer o que tem que ser feito. Ele não simplesmente diz, faça o que tem que ser feito, e nos deixa solto no mundo, na vida, para a gente se virar e fazer o que tem que ser feito. Não. Ele nos enche de graça, Ele nos enche de força, Ele nos enche de sabedoria, para que a gente possa continuar a vida, levando a nossa carga, a nossa responsabilidade. Sabe, Deus nunca vai permitir que venhamos a enfrentar coisas que não podemos suportar. Entenda uma coisa, quando você entra numa batalha, quando você entra numa luta, entenda que essa batalha e essa luta, ela está num nível onde você pode suportar, onde Deus te deu graça suficiente, como Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. É nessa limitação, nessa fraqueza, que o meu poder se aperfeiçoa. O que significa isso? É a força capacitadora de enfrentar as demandas da vida. Isso é graça. Graça é um poder que vem de Deus sobre nossa vida, para que venhamos a ter recursos para fazer a nossa parte. Eu vou repetir, graça é um poder que vem de Deus, que nos capacita, nos dá força para fazer a nossa parte. Isso é graça. Não merecemos essa força. Somos pecadores, somos limitados, somos fracos. Mas esse poder que vem do Senhor, que é a sua graça, nos dá força, nos capacita a fazer o que é possível. Deus nos capacita a fazer o que é possível. Entenda isso. Você só está aqui hoje, de pé, junto comigo, por causa da graça de Deus. Por causa dessa força, desse poder que te capacita a viver mais um dia. Graça é força capacitadora para viver o dia a dia, onde as nossas responsabilidades precisam ser feitas. Então entenda, o que é possível, Deus não fará por você. Então entenda, toda a carga que você precisa carregar, levar, você vai ter capacidade do alto para suportar, para enfrentar. Como 1 Coríntios, Paulo escreveu no capítulo 10, versículo 13, não vos veio sobre você, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, vos proverá livramento para suportar. Isso é graça, é a força que te capacita a viver e suportar as tentações da vida, as cargas da vida. Então, queridos, força, coragem, faça o que tem que ser feito. Não fique parado de braços cruzados, porque Deus não fará aquilo que é sua responsabilidade. Isso precisa ficar muito claro. Tem muita gente parada no tempo, tem muita gente parada na vida, porque acha que Deus ainda vai trabalhar e vai acontecer alguma coisa sobrenatural. Deus está esperando de você. Deus está esperando a sua parte. Vida com Deus é uma vida de relacionamento, é uma via de mão dupla. Todo relacionamento, os dois devem fazer a sua parte. No casamento é assim. O homem tem o seu papel, a esposa tem o seu papel. Numa amizade de relacionamento é assim. Os amigos, cada um tem a sua parte nesse relacionamento. Com Deus não é diferente. Então, primeira coisa, o que é possível, você tem que fazer. Você tem que fazer. E sabe, tem muita gente que coloca a culpa no diabo, dizendo que não está vivendo uma vida abençoada, não está vivendo uma vida cheia da graça, do favor de Deus, das coisas acontecendo, das coisas realizando, e coloca a culpa no diabo por causa disso. Não podemos negar que existe a interferência sim espiritual, existe sim uma interferência maligna na vida, mas entenda uma coisa, olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 13 nos diz. Sempre colocamos culpa em alguém, do nosso fracasso, da nossa não realização. Isso já vem desde a criação. Em Gênesis capítulo 3, Deus disse que o pecado entrou. Ele perguntou, por acaso vocês comeram a fruta daquela árvore que não era para comer? Adão colocou culpa em quem? Na mulher. Foi a mulher que tu me destes. E a mulher disse, foi a serpente que me enganou e eu comi. Desde a criação do mundo, o ser humano sempre deseja colocar um culpado para o seu fracasso, um culpado para o seu erro, um culpado para a sua falta de responsabilidade, um culpado para não fazer aquilo que precisa ser feito. Ei, o maior culpado é você mesmo, que não saiu da sua zona de conforto e fez o que tinha que ser feito. Então, queridos, pare de arrumar culpado e comece a viver uma vida plena em Deus, fazendo a sua parte nesse relacionamento. E o pior, tem gente que coloca a culpa em Deus. Eu já atendi pessoas que falaram assim, Deus não me ama, Deus não tem compromisso comigo, Deus não me enxerga. Eu entendo, a pessoa está envolvida na emoção, está envolvida no problema da vida, mas automaticamente coloca a culpa em Deus. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 13 nos diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Queridos, Deus quer te ver bem. Deus quer te ver um homem, uma mulher plena nele. Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus quer te ver bem, Deus quer te ver pleno, Deus quer te ver realizando, conquistando, fazendo a sua parte, é isso que Deus quer. Ele quer olhar para você e ver você fazendo aquilo que cabe a você a realizar. O que você está fazendo para manter o seu casamento bem? O que você está fazendo para manter o seu trabalho bem? A sua vida profissional bem? O que você está fazendo para manter a igreja que você frequenta bem? Cumprindo o seu papel, que é anunciar o Evangelho?
O que você está fazendo para o seu relacionamento interpessoais com seus amigos e tudo? Bem, o que você está fazendo para que a sua vida seja uma vida boa, agradável? Sim, com seus desafios, seus problemas, mas o que você está fazendo para sair deles? Ah, estou esperando no Senhor. Então continue. Continue esperando. Mas eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Eu não estou dizendo que Deus não age, não é isso. Deus age, Ele é soberano, Ele continua trabalhando, inclusive Ele está trabalhando agora por mim e por você. Agora entenda, você precisa fazer a sua parte. Por isso que eu perguntei, o que você está fazendo para manter o seu casamento bem? O que você está fazendo para criar os seus filhos no caminho correto? O que você está fazendo para você ter um negócio próspero, um trabalho abençoado? O que você está fazendo pela sua vida? Você já tem dentro de você tudo aquilo que você precisa, que vem através do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para que você possa realizar tudo aquilo que é da sua responsabilidade. Pare de culpar os outros. Pare de colocar a culpa na situação. Sabe, sempre que eu atendo um casal, eu sou, na igreja que eu frequento, que eu sou um dos pastores, eu sou pastor de família, eu e minha esposa. A gente atende casais e é impressionante quando o casal vem conversar com a gente. Um coloca a culpa no outro. O tempo todo. Quando eu peço para explicar a situação, eles se acusam o tempo inteiro. Ao ponto de eu falar, para. A questão aqui agora não é culpado, não existe culpado. Vocês precisam resolver um problema. O acusador já existe. Quando vocês se acusam, o diabo está batendo palma. Porque ele entendeu que ele ensinou direitinho o artifício dele, a ação dele que é de acusador. E eu falo para o casal, vocês aprenderam direitinho, vocês estão de parabéns. Então, querido, entenda uma coisa. O que você está fazendo para ter uma vida boa, plena? É possível. Então pare de colocar culpa em alguém. Saia da sua zona de conforto e comece a fazer a sua parte. Comece a fazer a sua parte. O que é possível, você deve fazer. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa. Então a primeira coisa qual é? Vocês acabaram de entender que a primeira coisa é o que é possível, você deve fazer. Segunda coisa, o que é difícil, Deus ajuda. O que é possível, você deve fazer. O que é difícil, Deus ajuda. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Só a parte A do versículo. Acaso, para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Quase não sai essa palavra, né? Entenda uma coisa, em nossas dificuldades, Deus sempre vai nos ajudar. Por isso a palavra dele nos ensina, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Faça o que é possível. Faça o que você tem capacidade de fazer. É difícil, Deus vai te dar condições para realizar. É difícil, Deus vai te dar sabedoria para realizar. Porque o que é difícil, Deus ajuda.
E Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus te fortalece, Deus te ajuda, Deus age no que é difícil realizar, Deus vai te dar condições para realizar. Entenda uma coisa, Deus nunca vai te pedir algo que você não seja capaz de realizar. Deus é quem nos ajuda na nossa caminhada. Deus é que nos ajuda nos nossos passos e nos dá condições de fazer o melhor sempre. Sabe por quê? Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, vem do alto. Dádiva é uma coisa boa que é oferecida, que é doada. Tudo que você precisa para realizar a sua parte, Deus te capacitará. O que aparentemente é difícil, Deus vai te dar recursos, condições para que você realize. Sabe, as dificuldades que enfrentamos na vida servem para nos desafiar, nos motivar a lutar. Aquilo que aparentemente é difícil está nos forjando, nos amadurecendo. Entenda que cada obstáculo vencido é como um recorde que precisou ser quebrado. Cada obstáculo vencido é um recorde que você precisou quebrar. Então, o melhor de tudo é saber que nas dificuldades da vida não estamos sozinhos. Olha o que Isaías 41, versículo 10 nos diz. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo dessa dificuldade. Está difícil de você realizar? Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Então, aquilo que é difícil, conte com Deus. Conte com o Senhor. Ele não te trouxe ao mundo e te largou nesse mundo dizendo para você se vira. Não. Faça a sua parte, mas aquilo que é difícil, conte com a ajuda de Deus. Por isso não tenha medo. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Nesse mesmo livro de Isaías 41, agora o versículo mais para frente, o 13, diz de novo, porque eu, Senhor, seu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo. Nos momentos difíceis da vida, conte com a ajuda de Deus. Existem coisas que você não precisa da ajuda de Deus. É possível, você realiza. Existem coisas que são difíceis, também faz parte da sua responsabilidade, mas são difíceis, conte com a ajuda de Deus. Conte sempre com a ajuda de Deus. Entenda uma coisa, eu vou ilustrar de uma forma muito clara, para você entender o que eu estou querendo dizer. Vocês lembram, em Gênesis 22, se você ler lá Gênesis 22, você vai ver que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Olha que ação difícil de fazer. Você teria essa coragem? Imagina que aos 75 anos de idade, Abraão recebeu uma promessa, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Só que tinha um problema. Sua esposa, Sara, era estéril. Olha que situação difícil. Imagina o que passou na cabeça desse homem. Aos 75 anos de idade, ele recebeu uma promessa. Sai da tua parentela, sai da tua terra, vá para um lugar que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação.
te darei um filho. Agora, a mulher que ele tinha, que ele vivia, sua companheira, Sara, era estéril. Imagina o nó que deu na cabeça desse homem. Mas pela obediência e pela fé, ele seguiu a sua jornada. Se Deus falou, dentro dessa minha limitação, Deus vai operar. Então, o que era possível para Abraão fazer? O que era possível era sair de onde Deus pediu que ele saísse. Ter filho era possível? Não, não era. Quando Abraão fez 100 anos, ou seja, 25 anos depois, a promessa foi cumprida. O milagre aconteceu, porque a intervenção divina aconteceu na limitação, na naturalidade humana de Abraão e de Sara. O milagre aconteceu. Mas o que Abraão fez antes? Ele fez a sua parte. Qual era a sua parte? Sair da sua parentela. Ir para uma terra que ele ainda não sabia qual era. Ele obedeceu a Deus. O que é fazer a nossa parte? Obedecer a Deus. 100 anos o seu filho nasceu, Isaac veio ao mundo. O tempo passou. Deus agora pede Isaac como sacrifício. Outra situação difícil. Imagine a cabeça de Abraão. Mas Abraão fez a sua parte. Ele pegou o seu filho, pegou a lenha e foi para o monte para sacrificar o seu filho, confiando e crendo que Deus era poderoso para que, se isso acontecesse, ele tinha poder para ressuscitar o seu filho. A palavra diz isso. Mas ele fez a sua parte. E é interessante que em Gênesis 22, capítulo 22, versículo 3, diz que Abraão rachou a lenha. Ou seja, o que era para ele fazer, ele fez. Ele preparou o altar. Ele rachou a lenha. Ele amarrou o seu filho. Colocou o seu filho em cima do altar. Passou a mão no cutelo. Levantou o cutelo. Ou seja, tudo que era possível para ele fazer, ele fez. Esperando o milagre. Esperando a ação divina. E ela aconteceu. No ato do sacrifício, Abraão escuta a voz toda cheia de poder e graça, dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me teme, que você me obedece. E quando ele olha para o lado, ele vê um cordeiro preso pelo chifre nos arbustos do local. Você entendeu o que é fazer a sua parte? Você entendeu o que é fazer a nossa parte? A linha precisou ser rachada. Ele precisou sair da sua parentela. Ele precisou preparar o altar para o sacrifício. Faça a sua parte. Que o milagre vai acontecer. Dentro da sua limitação, dentro da sua fraqueza, o sobrenatural acontece. Porque isso é parte de Deus. Você de repente não entende, de repente você não tem respostas, como Abraão. Abraão não entendeu. Como é que eu vou ter um filho se minha esposa é estéril? Como é que eu vou sacrificar meu filho, que é o filho da promessa, a promessa que Deus me deu? Obediência não requer explicações. Obediência requer ação. Eu vou pôr isso aqui como eu sempre faço agora. Obediência
não requer explicações. E sim ações. Grave isso. Obediência não requer explicações, e sim ações. Faça a sua parte. Faça a sua parte. O que é difícil, Deus vai te ajudar. O que é impossível, Deus fará. Obedeça. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. O que é difícil, Deus te ajuda. Grave essa história de Abraão. Ele fez tudo o que ele precisava fazer. Deus viu no coração de Abraão a sinceridade. Viu a entrega, a obediência sem requerer explicações. Ele não perguntou por quê, ele não perguntou como, não, ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. Queridos, entenda uma coisa, ou você confia em Deus ou você não confia. Não existe meio termo. Ou você se entrega ou você não se entrega. Ou você vive uma experiência maravilhosa com Deus ou você não vive. Saia do muro. Saia do muro. E terceira e última lição, última chave importante. O que é impossível, Deus realiza. O que é possível, devemos fazer. O que é difícil, Deus ajuda. E o que é impossível, Deus realiza. Existem coisas que jamais conseguiremos fazer. É nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É nessa hora que Deus realiza. É nessa hora que o sobrenatural acontece. E voltando a ler aquele versículo que lemos no início, Lucas 18, 27. E ele respondeu: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Entenda uma coisa, Deus é especialista em realizar milagres. Deus é especialista em realizar na impossibilidade humana. Entenda uma coisa, onde estiver um ser humano limitado, reconhecendo suas fraquezas, Deus está presente realizando milagres. Onde estiver um ser humano limitado, reconhecendo as suas fraquezas, Deus estará presente realizando milagres. Porque o impossível, Deus realiza. Quem não acredita em milagres, certamente não conhece Deus. Quem não acredita em milagre, certamente não conhece Deus. Entenda uma coisa, Jesus operou milagres como nunca vistos. Transformou água em vinho, isso você pode ver em João 2. Multiplicou pães, isso você vê em Lucas 9. Acalmou tempestades, isso você vê em Mateus 8. Andou sobre as águas, isso você vê em Marcos 6. Curou todas as doenças, enfermidades, cegos, leprosos, aleijados. Isso você vê em Marcos e em Lucas 4. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Quando você faz a sua parte, quando você faz o que é difícil, que Deus te ajuda, não significa que Deus não realiza milagre, realiza.
Na impossibilidade humana, os milagres acontecem. E tudo o que ele fez foi feito para mostrar o seu poder nas limitações humanas. Eu não sei o que você está vivendo, como eu sempre digo aqui, eu não faço a mínima ideia do que você está vivendo. Não faço a mínima ideia do que você está passando. Mas se não é possível você realizar, se não é possível você fazer, entenda que Deus fará. Mas grave isso que eu vou dizer. Jamais transfira a sua responsabilidade para Deus. Eu vou repetir. Jamais transfira a sua responsabilidade para Deus. Jamais. Esse devocional de hoje é para chamar a responsabilidade. Que devemos fazer a nossa parte, até o que é difícil, contando com a ajuda de Deus. Mas descansa nas suas limitações e fraquezas, porque nas suas impossibilidades, Deus realiza. Toda vez que nos deparamos com aquilo que não conseguimos fazer, isso é uma grande oportunidade de vivenciar aquilo que Deus pode fazer. Quando nos deparamos com aquilo que não podemos fazer, isso é uma grande oportunidade para vivenciarmos aquilo que Deus pode fazer. Então, faça o que tem que ser feito. Conte com a ajuda de Deus nos momentos difíceis e creia que o impossível Deus fará. Viva com fé. Isso é fé. Fé é fazer o que tem que ser feito. É contar com a ajuda de Deus nas dificuldades e é crer nos milagres, nas nossas impossibilidades humanas. Isso é fé. Quer um resumo de fé? É isso. E eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês Mateus 17, versículo 20. Que diz: pois em verdade vos digo, que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Eu não sei se você sabe, o grão de mostarda é a menor semente que existe. A questão não é o tamanho da fé, a questão é a qualidade da fé. A questão não é o tamanho da fé, é a qualidade. Onde você tem colocado a sua fé? Se a sua fé estiver alicerçada no lugar certo, naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, naquele que não existe impossíveis, nada será impossível para você e para mim. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. E Ele procura pessoas que assumem a sua responsabilidade, crer da ajuda de Deus na dificuldade e crer que na sua limitação o sobrenatural vai acontecer. Então, queridos, deixa Deus operar. Não cruzando os braços, mas fazendo a sua parte. E crendo que na sua limitação, o poder de Deus agirá em seu favor. Amém? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês, que Deus colocou no meu coração ontem. Essa palavra. Para Deus, existe algo impossível? Então, assuma a responsabilidade da sua vida. E creia que Deus está com você.
Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Creia. Creia que você não está só. Saia da sua zona de conforto. Faça o que tem que ser feito. Está difícil? Conte com a ajuda de Deus. É impossível? Deus fará. Mas não pare de caminhar. Não deixe essa vida ser uma vida estagnada, mas uma vida em movimento. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento, com aqueles que estão com as suas mãos ocupadas, fazendo o que tem que ser feito. Todos os homens que foram levantados na palavra de Deus, todos eles estavam ocupados, todos eles estavam fazendo algo, ou seja, fazendo a sua parte. Quer ser usada por Deus? Quer ser usado por Deus? Faça a sua parte. Que Deus venha te encontrar ocupado, que Deus venha te encontrar em movimento, fazendo o que tem que ser feito, enfrentando o que precisa ser enfrentado, contando com a graça, com o favor de Deus e tendo a certeza que aquilo que você não conseguir fazer por causa da sua limitação, Deus fará. Amém, queridos? Que esta palavra seja rema, seja um alívio, uma chamada de responsabilidade, uma direção de Deus para a sua vida. Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional, começar o nosso dia cheio da graça, do favor de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa que nos ensina, que nos corrige, que nos consola, que nos sustenta, que nos fortalece. Não existe lugar melhor para estarmos do que na Tua presença. Por isso, Pai, queremos estar diante de Ti todos os dias da nossa vida, sendo capacitados pelo Senhor, sendo ajudado pelo Senhor, sendo cheio de sabedoria e graça vinda do Senhor. Por isso, Pai, te agradecemos por esse novo dia que está começando na Tua presença. Obrigado por nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua palavra. Palavra essa que nos traz de volta para o trilho da vida, nos traz de volta a responsabilidade de que realmente tudo que é possível devemos fazer. Por isso, Pai, nos ajuda a sair da nossa zona de conforto e nos ajuda a realizar tudo aquilo para qual nós fomos chamados a realizar. Que possamos entender que aquilo que faz parte do nosso agir, aquilo que está ao nosso alcance, tira de nós toda a preguiça, todo o medo e que possamos realizar com confiança de que aquilo que o Senhor nos pediu, nós fizemos com excelência. Por isso, Pai, aumenta a nossa fé, fortalece, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, que possamos a cada dia fazer o que tem que ser feito, realizar o que tem que ser realizado. Eu sei que vai ter momentos, Pai, como diz a Tua palavra, que vamos nos deparar com ações mais difíceis, com tomadas de decisões mais difíceis, com agir mais difícil. Mas é nessa hora que a Tua graça nos sustenta. É nessa hora que o Senhor derrama sobre nós a capacidade de realizar aquilo que aparentemente é difícil aos nossos olhos humanos. Mas com a graça, com o Teu favor, com a Tua força sobre nós, conseguiremos realizar até as coisas difíceis da vida. E que possamos verdadeiramente ter a consciência da nossa limitação, ter a consciência de que não somos super-homens e nem super-mulheres, mas somos homens limitados, somos homens com as nossas fraquezas, mas é nessa hora que o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Por isso, nos dê a coragem de assumir isso e de depender completamente do Senhor, porque nas nossas impossibilidades humanas, o Teu milagre acontece. Nas nossas impossibilidades humanas, as Tuas possibilidades se realizam em nós, porque para Ti, Senhor, nada é impossível. Por isso nos capacita, nos dê sabedoria do alto, força, coragem, ânimo, para realizar tudo aquilo que precisamos realizar na nossa vida e poder viver de forma abençoada, cheia da graça, do Teu favor, do Teu sustento sobre nós. Pai, obrigado por essa palavra. E eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, por aqueles que estão online comigo agora, estenda a Tua boa mão
os abençoa, cuida de cada detalhe da vida, que eles possam ser extremamente abençoados, que eles possam receber do alto graça, força, ânimo, sabedoria, e que eles possam continuar firmes na jornada da vida. Pai, tira tudo aquilo que não provém de Ti, todo medo, toda incapacidade, toda incredulidade, tudo aquilo que os limita de viver uma vida abençoada, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória, e que eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios dessa paz que excede todo entendimento. Eu não sei o que eles estão enfrentando, mas eu sei que eles são vitoriosos em Cristo. Por isso os capacita, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida deles. Eu te peço também pelas pessoas que vão assistir essa live depois, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam ouvir essa palavra, colocá-los em prática e viver uma vida extraordinária na Tua presença, reconhecendo as suas limitações e entendendo que o Seu poder se aperfeiçoa neles também a cada dia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã que está começando, que possamos viver no centro da Tua vontade. Por isso, aumenta a nossa fé, nos capacita, nos fortalece para ver o dia de hoje plenamente, segundo o Teu querer. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por este dia. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o seu coração. Obedeça. Obedeça não requerendo explicações, mas agindo, fazendo a sua parte. E creia que o milagre virá. Creia que aquilo que você precisa, Deus vai realizar na sua vida. Amém?